Sejam bem-vindos às primeiras jornadas júnior da língua portuguesa do Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se As Infâncias Leem, Cenas do Cotidiano na Educação Infantil e é proferida pela professora Daiane Cabral Leite, professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Maricá, Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em Literatura Infanto-Juvenil pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, integrante dos grupos de pesquisa, leitura, literatura e saúde e alfabetização, memória, formação, docente e relações étnico-raciais. Olá, meu nome é Daiane Cabral, eu sou professora da Educação Infantil, eu trabalho com crianças de 2 e 3 anos de idade no CEIM Valéria Ramos Passos, em Maricá, Rio de Janeiro, Brasil, e hoje eu vim partilhar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho de literatura que eu venho desenvolvendo com essas crianças e ao longo do ano de 2019. Eu sou professora, sou pedagoga e hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre as infâncias, sobre a leitura realizada nessas infâncias. E o trabalho que eu venho apresentar é As Infâncias Leem, Cenas do Cotidiano na Educação Infantil. E eu vou apresentar um pouco a respeito dos livros que eu trabalho com essas crianças, especialmente do Bartolomeu Campos de Queiroz. Para começar, eu trago uma citação do próprio Bartolomeu, que diz o seguinte: nenhuma palavra vive sozinha, toda palavra é composta. Se escrevo mar, nessa palavra rolam ondas, viajam barcos, cantam sereias, brilham estrelas, algas, conchas e outras praias. Se digo pai, é aquele que me ama ou aquele que não conheci, ou aquele ainda que me abandonou. Toda palavra brinca de esconder outras palavras. Quando se lê uma palavra, o coração escreve outras mais. Escrever é escutar a palavra e registrar o que ela nos pede. É a palavra que nos inscreve. E aí eu trago essa citação do Bartolomeu Campos de Queiroz, do livro Para Ler em Silêncio, para começar a nossa conversa. Porque eu entendo e concordo com Bartolomeu que as palavras elas não vivem sós. Elas guardam um universo dentro de cada pessoa que as pronuncia. E quando a gente conta uma história para alguém, especialmente nesse caso na educação infantil, a gente está contando e recontando um pouco de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente escuta e tudo aquilo que é aprendido ao longo da vida. E aí quando eu partilho essas palavras cheias de mundo, eu permito e eu possibilito a essas crianças poder brincar de transitar entre o real e o imaginário. E aí elas assumem junto comigo a posição de que a gente pode e deve viver num mundo que pode ser inventado e reinventado. Como suporte teórico para essa pesquisa, para esse trabalho, eu uso alguns autores. E aí eu trago o Chartier, que vai falar um pouquinho a respeito da apropriação do texto e da repetição dos gestos de leitura, como que isso acontece na sala de aula, e aí vocês vão ver isso um pouquinho na prática. O Barbier, em 93, que vai trazer para a gente o conceito de escuta sensível, que vai além de... Esse conceito ele é muito interessante, muito rico, porque ele vai além de ouvir as palavras que são pronunciadas, ele vai valorizar o todo, o esquema corporal, a relação de empatia que envolve todos os sentidos do corpo humano, e esse é um exercício difícil que precisa ser praticado diariamente. Eu trago Yolanda Reis, com o livro A Casa Imaginária, que ela vai trazer para a gente uma questão fundamental e que vai me fazer refletir um pouco a respeito disso. Quando começa a história do leitor? Será que a gente só pode começar quando ele consegue decifrar os códigos, as letras e formar as palavras? Ela vai dizer que essa leitura na primeira infância, ela precisa de contexto. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser conversada, porque a criança
os bebês, as crianças desde a primeira infância, elas não leem da maneira convencional, através da decodificação, mas elas leem. Então, ela propõe essa questão e discute a respeito de quando começa a história do leitor. Os outros autores que eu trago são Graciela Montes, quando ela vai falar da importância das palavras e como que essas palavras elas são ricas e elas trazem os mundos que o Bartolomeu Campos de Queiroz fala, mas como que elas se tornam moedas de troca, como que isso acontece, como que essas moedas de troca são usadas para elas entrarem e saírem dos mundos imaginários. Então ela discute de uma maneira belíssima esse conceito das palavras, da importância das palavras. A Andrueto, ela vai falar sobre a importância da leitura ficcional, de como que esse imaginar, esse criar, esse maravilhoso, ele pode e deve ser apresentado desde a primeira infância. E o Bartolomeu Campos de Queiroz, que é o autor das obras que eu apresento para as crianças, é um dos grandes autores que eu venho apresentando para essas crianças, e ele vai discutir também o poder das palavras aliadas à experiência no campo educacional. E aí eu vou trazer um pouquinho de Bartolomeu e as crianças, como que esse momento ele é importante, como que esse momento foi rico, e essa história começou, como isso tudo começou. A leitura, a primeira obra que eu apresento para as crianças foi Anacleto, do Bartolomeu, e partiu de uma ideia do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o Lelis, quando estudávamos a obra do autor. E aí nós descobrimos um grupo de livros que tem um jogo de rimas, um jogo de palavras que agrada muito a primeira infância, e eu resolvi fazer a leitura para as crianças, como forma de saber se elas se interessavam, como que eles iam receber essa obra. E no início eu li, e quem é professor de educação infantil sabe que durante a leitura a gente não tem crianças paradas, sentadas, e nem deveria, na educação infantil eles ouvem uma história correndo, pulando, subindo, descendo, e Anacleto foi diferente. Eu tive um silêncio recebendo essas histórias, recebendo esse momento da leitura que eu estranhei, e eles saíram simplesmente. Eu imaginei inicialmente que eles não tinham aceitado tão bem essa história, mas logo, assim, momentos depois eu percebi que sim, que eles receberam muito bem e eles reconheceram a obra, porque em vários momentos depois, ao longo da manhã, eu ouvi as crianças Cleto, Acleto, Cleto, Acleto, repetindo durante vários momentos da nossa manhã na escola. E aí, se eu tinha alguma dúvida, no dia seguinte, quando essas crianças retornaram à escola, através do retorno das famílias, eu tive certeza de que Anacleto esteve com essas crianças, que ele acompanhou e que elas viveram com ele aquele dia todo, porque várias famílias me perguntaram a respeito de se eu contei alguma história. Professora, o que você fez na escola? Que história você contou? As crianças, fulano queria reproduzir a história em casa, pediu para eu contar, mas eu não sabia que história era essa. Professora, a Duda sentou a gente na sala, sentou os avós, colocou os bonecos e queria recontar a história. Então, esse retorno das famílias foi fundamental para minha certeza de que Anacleto foi bem recebido e que ele foi reconhecido pelas crianças, que aquele autor viveu com eles, e isso é a literatura, aquela palavra que não pode ficar guardada só dentro da gente, ela precisa ser contada, recontada, porque como diz a Graciela Montes, ela arde, então a gente não pode ficar com ela só pra gente, a gente precisa dividir, a gente precisa conversar a respeito disso. E as crianças precisaram reproduzir isso em casa. Olha!
Esse vídeo, assim, eu tenho muito carinho por ele, por esse momento, por essa sofisticação. Esse é mais um dos livros do Bartolomeu Campos de Queiroz que eu apresento para as crianças. E o livro Duas Patas e um Tatu. E a Maria Luísa, que é essa menina do vídeo, ela é incrível. Ela, nessa época, ela tinha 3 anos de idade, né? Como eu falei, essas imagens, elas se passam no ano de 2019, quando a gente podia fazer os encontros presenciais. E Maria Luísa é uma criança que se encanta pelas histórias, é uma criança apaixonada pelas narrativas e ela envolve todos esses alunos, ela envolve todas essas crianças nesse momento dela de leitura. E aí, esse momento especificamente da filmagem, ele é logo depois da minha contação e a conversa que eles tiveram a respeito do livro. Né? Ele vai mostrar, a Maria Luísa fala do tatu, né? O livro é Duas Patas e um Tatu, e ela e o Caio discutem a respeito desse tatu. Maria Luísa não conhece o que é um tatu, ela não sabe o que é um tatu, mas o Caio conhece. E Maria Luísa chama esse tatu de rato, porque para ela é a imagem mais próxima. E pela ilustração, ele é marrom, com alguns detalhezinhos, e aí ela fala que é um rato de madeira. Mas como eles discutiram a respeito disso, que é um rato ou é um tatu? É um rato ou é um tatu? Ela diz que ele é um rato de madeira, mas que ele não é um rato de madeira, porque ela rememora essa conversa que eles tiveram e ela está aprendendo com isso, ela está conversando com isso. E assim, é incrível a sofisticação também com que ela manuseia o livro, como ela interpreta essas ilustrações, quando ela vê, quando ela fala e o Caio pede, deixa eu ver, e ela mostra o livro para ele, eles discutem a respeito disso. E aí isso me faz pensar, trazer mais uma citação do próprio Bartolomeu, né, que ele diz o seguinte: ficava intrigado como num livro tão pequeno cabia tanta história, tanta viagem, tanto encanto. O mundo ficava maior e minha vontade era não morrer nunca para conhecer o mundo inteiro e saber muito como a professora sabia. O livro me abria caminhos, me ensinava a escolher o destino. E aí o Bartolomeu, ele é representado perfeitamente nesse vídeo, como que cabia tanta história, como que eles conseguem criar tanto, o que só a literatura permite. Aí eu trago agora, na sequência, algumas fotos, algumas imagens de um outro livro do próprio Bartolomeu, né? Esse livro é O Pato Pacato, e esse momento é o momento da primeira vez que a Sofia, as duas meninas que vão aparecer na sequência em destaque, em que elas me pedem para fazer a contação da história. Esse é um momento de uma prática recorrente em sala de aula, e essa é a primeira vez que a Sofia me pede para fazer esse reconto. E através dessas imagens que eu gosto muito, elas são muito caras, muito queridas, porque os detalhes das escolhas realizadas por ela, pelas duas, são muito importantes. A Sofia, né, com uma voz envergonhada, a Sofia articulava muito bem palavras e frases nessa idade, né, nessa época, e ao mesmo tempo ela fica envergonhada, mas ela não deixa de contar a história, ela não deixa de contar o que ela queria contar, de ler e de reproduzir os gestos e os movimentos exatamente próximos do que eu apresentava quando eu contava a história. Então ela escolhe se sentar na mesma cadeira que eu estava sentada, apoia o livro nas pernas e faz a leitura. Alguns colegas falam que ela não sabe, outros falam que é para esperar. Então eles conversam entre eles e eles ouvem o que ela fala de uma maneira geral, né? Então tem essa imagem. Essa seguinte, ela mostra que a Maria, essa menina que está na frente dela, ela já tinha pedido para fazer a contação, e eu falei para ela que sim, mas que seria depois da Sofia.
que a Sofia já tinha começado. E ela fica numa ansiedade para isso e ela não consegue ficar sentada. E para ajudar a Sofia, que está naquele momento de superar a vergonha que ela estava sentindo, né? Ela estava um pouco acanhada, mas ela vai, e Maria, ansiosa demais, vai e fica ali querendo já, tentando esperar a vez dela, agoniada para que aquilo passasse logo, para que chegasse logo a vez dela. E aí ela vai na frente de Maria e eu de Sofia, e eu, para tentar ajudar, peço a Maria que sente no seu lugar. Na mesma hora, Sofia para a sua leitura, põe as mãos em cima do livro, olha para Maria muito séria e diz: senta lá, reproduzindo exatamente a minha fala. Então, esse momento me traz, assim, de uma maneira muito clara como que é importante o papel do professor na mediação, na sala de aula, e o papel do professor de uma maneira geral, porque a reprodução de todo esse momento é muito fiel como as crianças entendem e nos usam como espelho. E aí a foto seguinte também é uma foto que eu gosto muito. A Maria, na sua primeira vez, ela vai de maneira surpreendente, escolhe o mesmo lugar que eu estava sentada e ela abre o livro e mostra para as crianças a ilustração, exatamente da mesma maneira com que eu faço, se preocupando que todas as crianças possam ver o que está representado ali. E aí ela volta para o lugar dela, que ela escolhe para sentar, e folheia com muita dificuldade ainda, mas ela faz da maneira como dá, e vira essas páginas, e a Maria, ela ainda não fala, ela não consegue articular palavras completas, ela ainda não consegue pronunciar essas palavras corretas, mas ainda assim ela escolhe contar. E diante dessas imagens eu pergunto a vocês: as infâncias leem? Né? Diante dessa imagem eu não posso negar, e aí a gente vai para finalizar essa conversa, eu não posso deixar de dizer que as infâncias leem. Essas cenas do cotidiano que eu trago para vocês, quando a gente olha sob a ótica dos interlocutores que eu escolho para poder discutir essas questões, elas me mostram que as infâncias leem. E eu não posso. O Bartolomeu, ele defendia esse acesso ao livro de literatura, né? Ele lutava por um Brasil literário. Um Brasil não só, né? Um mundo literário. Então, no Manifesto por um Brasil Literário, ele fala, ele luta e ele defende o acesso ao livro desde a primeira infância, para que as crianças tivessem acesso aos elementos que fundam a infância: a liberdade, a espontaneidade, a afetividade e a fantasia. E essas imagens, elas não revelam um trabalho só meu, elas revelam um trabalho de muito estudo das obras, mas é um trabalho em conjunto, aliado ao grupo de pesquisa Lelis, do qual eu faço parte, e em parceria com as professoras que trabalham junto comigo, nas conversas, nas discussões, nas trocas. E essa repetição dos gestos, as formas adotadas no momento da leitura, eles ajudam, eles colaboram com a compreensão do que o Chartier traz para a gente, né? Da apropriação desses movimentos, e destaca essa importância na mediação da leitura. E aí vale destacar que a gente não basta a gente ler um livro em sala de aula, não basta simplesmente pegar um livro e ler para as crianças. A gente precisa permitir que essas crianças toquem, que a gente precisa garantir uma configuração de sala acolhedora, onde as crianças consigam ler, reler, inventar, com os livros nas mãos, para que elas usem as palavras e descubram as palavras, e essas palavras se transformem em moedas de troca e chaves para os mundos novos, como a Graciela Montes diz, né, que para esses mundos, para que elas possam transitar entre o real e o imaginário. Essas são algumas das minhas referências, né, que eu trago aqui, e o meu muito obrigada.